Olha, vamos falar agora sobre os números da pandemia. Já mostrei para vocês ontem um anúncio do prefeito Geraldo Júlio falando sobre os 50 dias de números em queda da pandemia no Recife. Agora, como é que estão os números em Pernambuco? E como é que estão os números em outras cidades do nosso estado e também no país? Vamos conversar mais uma vez com o professor Jones Albuquerque, ele que é pesquisador do LICA, o Laboratório de Imunopatologia da Universidade Federal de Pernambuco, e também do Instituto de Redução de Riscos de Desastres, o IRRD, ligado à Universidade Federal Rural. Bem-vindo mais uma vez, professor, tudo bom? Tudo bem, bom dia, Isley. Bom dia, estávamos com saudade da sua simpatia. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. Boa. Professor, vamos começar pela parte boa, né? Ontem o prefeito Geraldo Júlio fez esse anúncio de que o Recife está há 50 dias com os números em queda, especialmente falando sobre as internações aqui no Recife, nos hospitais que foram montados. A gente já tem motivo para comemorar, professor? Exatamente, o prefeito está correto, a gente tem o nível de internações tem diminuído, isso é um fato, mas tem uma preocupação que é a seguinte, diminuiu por quê? Essa é a pergunta. A gente estava discutindo que, se a gente observa as faixas etárias que foram atingidas dos nossos quase 6 mil óbitos no estado, a gente percebe que tem uns 4 mil óbitos lá acima dos 60 anos, como a gente já sabia desde o começo dessa pandemia. E o pessoal mais obeso, mais sedentário, tem toda uma característica, e que talvez o Covid já tenha levado o mais suscetível da gente. E agora está a população mais, vamos dizer assim, resistente. Certo, e aí uma observação que a gente tem que fazer também é que, se a gente observa Recife, a internet aqui hoje não está ajudando, mas agora, se a gente observa Recife aqui, a gente percebe que esse dia aqui, ó, isso aqui é o dia 26 de abril, 27 de abril, 28 de abril, a gente está ali em torno do dia 28, 29 de abril, no nível de infecção, ou seja, de espalhamento da doença infectando a população. O que observem que, final de abril, 15 dias depois, a gente inicia, por aqui mais ou menos, o nosso quarentena rígida, e a partir daí a gente começa a colher os resultados dela e vindo para cá. O que a gente espera aqui? É um sinal de alerta e risco. A gente está voltando à condição que a gente tinha no final de abril. Então, isso é de infecção. Mas nos óbitos, exatamente o que você falou, se a gente observa os gráficos de óbitos na região metropolitana, em Pernambuco em geral, por data do óbito, realmente tem uma tendência de queda, sim. Mas se a gente observa pelas notificações, não. Então, os números, né, de pessoas infectadas, não. Não. Observe que ontem, nos nossos óbitos, ainda tinha óbito de 12 de abril. Então, é como se eu estivesse aumentando aqui. Então, observar o óbito por data do óbito parece interessante, mas observe que ele está jogando óbito ainda aqui, ó. Então, naquela época, esse óbito era para estar aqui. Então, em vez de ter 30 e poucos óbitos naquele dia, aqui, ó, em vez de ter, deixa eu pegar aqui o número exato, em vez de ter 28 óbitos, era para a gente ter 35. Ou seja, um número um pouco mais alarmante naquela época, né? Exatamente isso. Então, parece, ainda não é momento de comemorar, ainda não é momento de ir para a rua, de se livrar da máscara, não. Continua só saindo quando precisa, só sai quando não tem ninguém na rua. Se vai fazer um exercício, só faz quando não tem ninguém. Nada de juntar grupo para passear, para correr na calçadão. Não. Isso aí a gente está continuando
mantendo o nível de infecção no estado, que ainda é alto. Deixa eu pegar o gráfico dele aqui. O nosso IBNE, olha, observe as hospitalizações. A gente continua no patamar de 5 mil hospitalizações. Tem 5 mil pessoas, entre aspas, hospitalizadas hoje em Covid. Isso é alto. Isso no estado inteiro, né? Inteiro. É alto. É muita coisa. Inclusive interfere na qualidade de saúde dos profissionais de saúde, né? No risco para os profissionais de saúde e, consequentemente, na infecção deles, né? Exatamente. E os familiares dessas pessoas e tudo. Qual é a grande pergunta? A grande pergunta é: temos adquirido imunologia COVID? Sim, eu inclusive vi uma notícia sobre isso, dizendo que depois de 3 meses parece que reduzem os anticorpos, ou seja, é possível então que agora a gente consiga ver a pessoa que já teve lá tranquila, mas podendo ter de novo, será, hein? Essa é a pergunta de hoje da ciência. O que significa ter tido Covid? Significa estar imune? Significa ter aprendido? A gente não sabe, a gente não mediu, a gente não fez análise genética, geômica, as geômicas todas, as ômicas. A gente não fez isso, as proteômicas, metabolômicas. A gente não fez isso no povo, que estava por causa da agonia. E hoje a gente não sabe como é que isso se comporta. Por exemplo, se você, por exemplo, teve contato com Covid, nosso corpo aprendeu, mas não ficou, a gente não manifestou sintoma, a gente não deu positivo em exame. Eu fiz 3 RT-PCRs aqui, em dias separados, né? A cada 15 dias, mais ou menos, a gente faz um. Zero. Então, parece que o vírus não me tocou. E olha que eu estou dentro do laboratório, mas está cheio de protocolos de segurança, lava a mão, lógico. Planeta, e etc, etc. Mas o que aconteceu? Essa é a grande pergunta. Ou o que vai acontecer? Porque, do jeito que está, o espalhamento continua em nível de crescimento. Isso aqui, ó, a gente continua. Crescendo. Essa semana, inclusive, professor, a gente deve alcançar os 2 milhões de casos no Brasil, né? Exatamente. E pela aí, média aqui de casos diários. Os 6 mil óbitos no estado. Também, essa semana, isso é possível, né? Por Sim, conta da média, né? A média de casos que não, tomara que vá para zero aí, fique zero. Mas tudo indica que não, que a gente vai alcançar os 6 mil. E aí a doença foi embora? Com quase 5 mil pessoas hospitalizadas? Não foi, tá aí. Não é bem assim, né? Não. Professor, quais eram... Eu lembro que o primeiro caso no Brasil... Lembro bem, porque isso para mim foi muito marcante. O primeiro caso no Brasil, oficialmente, foi registrado na quarta-feira de cinzas, 26 de fevereiro. Depois soube-se que havia casos já em janeiro, né? E esses números foram modificados aos poucos. Mas oficialmente foi em fevereiro que a gente começou essa preocupação. Então, de fevereiro para cá, a gente tem 5 meses. Quais eram as estimativas em fevereiro, professor, quando se falava sobre isso, de que o Brasil podia chegar em qual patamar e as atitudes que foram tomadas ou que não foram tomadas levaram a gente aonde a gente está hoje? O senhor lembra quais eram as perspectivas quando tudo isso começou? Quando começou aqui no Brasil, tiveram 2 estimativas que nos chamaram a atenção. Uma era falando de 200 mil óbitos. Veja, que era pessimista, que ninguém fala, não, isso aí nunca vai ocorrer, etc, etc. Na pandemia inteira, digamos assim. Inteira. E aqui em Pernambuco falava-se de 3, 4 mil óbitos. Meu Deus! E olha que Pernambuco é um estado que tomou providências. Inclusive rigorosas, né? Foi, como observa que 15 dias depois aí da notícia do primeiro caso no Brasil, a gente trava as universidades, trava as escolas. Pernambuco foi vigoroso, sim, no começo. Depois relaxou aí com as medidas de reabertura, mas tem um peso econômico muito forte, eu entendo, claro.
Uhum. Mas a gente foi sim. E olha quanto a gente está hoje. O Brasil está em 70 mil e com a taxa de dobrar em 30 e poucos dias. Ou seja, quer dizer, mais 40... Vamos estar aí, 37 dias, que é o número que está. 40 dias, a gente está com 140 mil. E a gente vai esperar de novo. Muito perto do que já tinha sido previsto, inclusive, né? Exatamente, Isla. Então, as não medidas levaram a gente a esse patamar aí dos 70 mil e a gente se acostumou aos 1.000 e poucos óbitos dia no Brasil. As pessoas só baixa disso no fim de semana, né? Mas se você pega a média acumulada da semana, a gente está aí em 1.100, 1.080, eu acho que é a última conta. Óbitos dia. É muito. Professor, ontem o prefeito de Salvador, ACM Neto, ele já estava falando em adiar o carnaval. Isso é exagero ou isso é prudência? Veja, 2000 a gente tem um estatístico aqui que é muito bom, que é Gauss Motinho, estatístico brilhante, de sênior já, total, departamento de estatística aqui, trabalha com a gente. Vai, aqui da Fiocruz, que é outro epidemiologista e estatístico. Ele fala, Johnny, em 2021 a gente vai usar máscara. O ano todo. Olha. Então, como é que a gente vai usar máscara o ano todo e a gente se pretende fazer um carnaval em fevereiro? Nosso carnaval vai ter que se reinventar. Galo da madrugada nem pensar, né? Não, que é isso, a gente não sabe. A não ser que a gente entenda os porquês desse número. Aí. Mas se não, do jeito que está hoje, você me perguntar, João, era para ter carnaval agora. Não tem condição. Eventos esportivos, corrida de rua, essas coisas juntas, não sei quantas mil pessoas para correr 2022. E olhe lá. E olhe lá, depender da vacina se chegar aqui, né? Porque uma coisa é a vacina ser feita, outra coisa é ela chegar aqui no Brasil, né? Para ter 60 milhões, 70 milhões de vacinados. Para a gente chegar a essa cifra, não trivial. E quando a vacina chegar, outra pergunta que sempre eu vejo ser feita, quando a vacina chegar, ela não vai ser para todo mundo, né? Quem vai ser o público prioritário dessa vacina? Porque todo mundo vai querer, né? É claro. E aí, obviamente, que vai ter as velhas discrepâncias que o nosso país está acostumado, que é... Algumas pessoas vão ter acesso a privada, iniciativa privada, e vão comprar a vacina e vão se vacinar. E pelo Sistema Único de Saúde, a gente deveria vacinar os mais suscetíveis, certo? Então, a princípio, realmente as pessoas idosas, as pessoas com diabetes, as pessoas obesas. Os trabalhadores de saúde, segurança, limpeza urbana, esse povo o que tem mais contato com gente, esse deveria ser a prioridade. Depende do tipo da vacina também, né? Uhum. Porque dependendo do tipo que for, talvez valha a pena vacinar as crianças e adolescentes. Até porque, bom, hoje não se tem mais um consenso sobre isso, mas de um modo geral as crianças eram consideradas assintomáticas, né? Ou seja, podem transmitir sem nem saber que estão com a doença, né? Exatamente. Agora, professor, vamos voltar aqui para Pernambuco, para as cidades da região metropolitana. Há alguns dias a gente falou sobre o Cabo de Santo Agostinho, né, que estava numa situação boa. O Cabo conseguiu manter essa situação ou piorou? Pois é, o Cabo piorou, Isli. E piorou muito. Sério, professor? E eu tive lá outro dia, comprando uma ração lá para o meu cachorro lá. E a moça do armazém falou, eu lhe vi na TV, não sei o quê. O Cabo estava bem. Aí eu fiz assim, agora está mais naquela época. E quando eu falei que ele estava bem, ele estava por aqui, na Zona Verde, ó. Então era realmente, estava o risco baixo, ia começar a se organizar para se abrir. Olha o caminho que ele fez. Voltou lá para o vermelho e voltou para o estado crítico dele. Nossa, não acredito. Pois perdeu tudo o que construiu. Ou seja, as pessoas se empolgaram com essa possibilidade e desfizeram tudo que tinham feito. Tudo. Abreu e Lima também via bem e se perdeu. Tem várias cidades nesse tom, voltando para o vermelho. Araripina vinha no caminho bem, vindo para o verde aqui, ó, e volta para o vermelho. Isso, lembre-se, esse gráfico aqui, ele captura o risco de infecção
na população versus a taxa de ataque, que a gente chama, que é esse R, tão famoso, taxa de ataque. A gente faz um comparativo, porque isso funcionou na Europa muito bem. Quando as cidades chegaram aqui no verde, elas voltaram à atividade e não tiveram mais nenhum problema mais sério. Tiveram alguns surtos, poucos, mas muito tranquilo. A Espanha, a França, a gente usou a mesma tecnologia lá, que é meus colegas lá da Espanha, a gente ajudou eles a fazer isso. E aí Carpina, ó. Carpina vem numa tendência boa. Ó, amarelo pegando no verde, ó. Tá numa tendência boa, mas vamos ver se comprova. Caruaru melhorou na taxa na média de casos nos últimos dias, mas ainda é muito crítico, muito crítico. Garanhuns tinha uma tendência boa, mas voltou a piorar. Isso aqui é um cenário geral. Goiânia, ó, teve uma época boa, mas aqui voltou a piorar de novo na taxa de infecção. O que nos sugere esses pioradas é que... Vamos ver Recife aqui, ó, para a gente ter uma ideia. Olinda também piorou. Vamos ver Recife, Petrolina. Recife, ó, vinha numa trajetória muito boa de voltar ao verde. E aí, com as reaberturas, a gente tem um adensamento aqui dos casos, ó. E a gente está indo voltando ao dia 27, como eu falei, 28 de abril. E aí é aguardar para ver se a gente realmente tem uma imunologia adquirida ou se a gente vai enfrentar em 2, 3 semanas outra crise daquela. E observe que agora a gente tem as UTIs construídas pelos secretários, que é muito bom, mas elas estão... Se a gente satura aqui, a gente vai fazer o quê? Pois é. Não tem mais UTI para construir. É um investimento muito alto, inclusive, né? Um investimento muito alto. E foi bem aplicado, porque a gente sempre teve o per capita, UTI per capita aqui baixo. Então, isso que eles fizeram, André Long e Jair, foi corretíssimo, assim, embaixo, a hora que for. Porque faz sentido, sim, mesmo que não tivesse pandemia nenhuma. Mesmo que ele tivesse que desmontar os hospitais todinho e doar os hospitais, ainda assim estava correto. Pois a providência tem que ser tomada, né? A providência tem que ser tomada. Professor, então, acho que hoje, esse papo de hoje faz a gente pensar que a gente não pode simplesmente se animar com os números, porque, pelo visto, essa pandemia não vai deixar a gente em paz tão cedo, né? A gente tem que saber que a gente precisa conviver com esse vírus de uma forma que seja mais segura para a gente, né? Exatamente. Um dado que a gente precisa observar, que a gente sempre olha aqui, Isley, é o comparativo de casos e óbitos por milhão. Isso aqui são os países, ó. A Itália, a Espanha. Observe que eles vieram e caíram nesse gráfico. Esse aqui é o número de dias desde que o país atingiu o primeiro caso por milhão. Então a gente normatiza todo mundo pelo primeiro caso e tenta observar o comportamento. Olha, todo mundo fez isso, ó. Todo mundo mais suave na queda. Ó. A gente... Olha que esses três gráficos que estão aqui em cima, Brasil, Estados Unidos e Pernambuco. Eita. Pernambuco sobe e desce, né? Ó. E o Brasil sem volta. Poxa, que coisa. Aí, ou seja, a gente vai adotar a Covid e ficar com ele aqui dentro. Quero não. Pois ninguém quer. Todo mundo botou ele pra fora, ó. E a gente não tá ficando com ele. Guardou. É o bichinho. Chegou em casa o bicho. Ele e tá dando de comida. Alimentando, né? E cultivando. Olha, vamos ficar por aqui. Coma só 1.000 por dia. Tá bom. É assim. Não pode. Não pode. Definitivamente não pode, né? Não dá o Valmir tá falando aqui, ó. O povo acha que tá tudo normal na praia. Verdade, Valmir. O povo acha que tá tudo na praia. Eu não entendo. A consciência situacional se perdeu. A gente, como diz um colega meu aqui, o professor Luiz, que você conhece, esquizofrenou. A gente esquizofrenou geral. E aí criou um mundo paralelo e tá dizendo, não, o Covid não existe, não. Não é comigo, não, né? Não é comigo, não. Não entendo. Ai, professor, ou seja, a gente tem que continuar com esse discurso, né? De se conscientizar, se proteger, evitar sair de casa, porque o vírus está aí, né? O vírus está na rua, o vírus está passando, e eu não quero dar de cara com ele, não. A gente precisa deixar ele ir, a gente não está deixando ele ir. Quando ele está indo, a gente vai lá e se agarra com ele de novo. De novo, vai pra praia, se abraça, só falta a gente fazer uma corrida de rua agora, botar todo mundo junto na cidade do Rio, comemorar.
Meu Deus do céu. Toda vez que alguém me pergunta, eu digo, quando eu não vi André Longo ir na TV, André é a nossa autoridade sanitária. Eu não vi André Longo ir na TV dizer, a pandemia acabou, pessoal. Ele não falou isso hora nenhuma. A gente só pode relaxar quando a autoridade sanitária do estado, que é André Longo, for na TV e dizer, pessoal, tudo tranquilo, podemos voltar. Ele não falou isso hora nenhuma nesse trajetório. Essa é nem tem previsão de falar, né? Eita, professor, é difícil, é difícil. Professor, obrigada mais uma vez, obrigada por estar aqui, ajudar a gente a entender esses números que são tão difíceis, né? São tão duros, mas que querem dizer muita coisa e a gente precisa entender essa mensagem, né? Infelizmente, Isla, a gente está diante de uma situação que a gente tem que aprender mesmo e rápido, senão ela pega a gente. Obrigado você pelo convite e pela oportunidade aqui. Obrigada, um bom dia, um abraço, se cuide, viu? Você também. Tchau. Tchau, tchau. Pronto, gente, tá aí, né? A gente, por mais que haja notícias, sim, que a gente pode se apegar, que a gente pode acreditar que estamos num caminho certo, pelo menos aqui em Pernambuco, mas, como você viu aí, ainda não é hora de relaxar. Né, e faço esse alerta, inclusive, ao pessoal do Cabo de Santo Agostinho, que me mandou muita mensagem, porque viu aqui o papo que a gente bateu aqui no Café com Notícias, mas, relaxou. Né? Ao invés do pessoal comemorar mantendo os números, não, o pessoal relaxou e disse, eita, já foi, já passou nada. A situação acabou piorando por lá, é uma pena, né? É uma pena. Então, mas não só o pessoal do Cabo, vale esse alerta aí para todo mundo, que a situação, não tá boa, não. Não tá boa, não. Vamos ter cuidado com isso, né?